A ministra Carmen Lúcia antecipa a saída dela do TSE. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, anunciou nesta última quinta-feira, dia 9, que irá deixar o poder antes do prazo previsto. A ministra marcou a votação simbólica para o dia 14 de abril e comunicou a decisão pela manhã durante discussão sobre a organização da Corte Eleitoral. O mandato da presidência do TSE terminaria no dia 3 de julho. Ainda assim, a ministra optou por encurtar a sua permanência no comando do tribunal. Segundo ela, a medida amplia o tempo de preparação para as eleições de outubro, considerando que em 3 de junho sobrariam pouco mais de 100 dias e tendo vista o enorme trabalho que tenho realizado no STF, decidi, em vez de deixar para o último dia, iniciar agora a eleição dos novos dirigentes, disse a ministra Carmen Lúcia. Isso um pouco me estranha, sabia, Maurício? Me estranha um pouquinho, porque, se não me engano, se não estou falando nenhuma bobagem, Dias Toffoli também está aqui, né, nesse meio agora. Então, tá meio complicado, né? Achei um pouco estranho, assim, a saída antecipada dela. Não sei se isso realmente é uma estratégia, né? Enfim, se tratando de STF, se tratando de TSE, se tratando de todos esses ministros que são macumunados, vamos dizer assim, a gente não tem muito o que dizer, né, Maurício? Infelizmente, existe sim essa pulga atrás da orelha em todas as esferas, né? Olha, o mais engraçado foi a justificativa que ela deu, né? Falou assim, não, é para ajudar o Nunes Marques, para ele não ficar ali com poucos dias, né? Então eu vou abrir mão aí, né? A gente vai antecipar para ele tomar pé, né? De tudo que está acontecendo e tal. E aí a gente vai relembrar um pouquinho da atuação da ministra Carmen Lúcia, né? No TSE, né? Não como presidente, mas assim, na última eleição ela estava lá, né? Também junto com o Moraes. E aí, o que falaram, né, sobre a atuação dela? Que é uma forte atuação no combate à desinformação eleitoral, né, a defesa da regulação dos conteúdos durante as eleições, preocupação com as fake news e o uso de IA, o ênfase na credibilidade e segurança do processo eleitoral. Nossa, mas muito virtuosa essa Carmen Lúcia, né? E aí, relembrando que o combate à desinformação em 22 foi engraçado, porque assim, todo mundo comenta o seguinte, que o político só mente, né? Não, porque o político mente e tal. E em 22 o político não podia falar a verdade, porque o Lula foi preso, ficou preso durante 500 e tantos dias lá. Foi preso. Então, quem vai preso e sai da cadeia é um ex-presidiário. E não podia chamar o Lula de ex-presidiário. Era desinformação, por acaso, isso? Então, não podia. Então, o TSE proibiu, né? Proibiu as campanhas eleitorais do então candidato, né, presidente Bolsonaro, de citar que o Lula tinha sido preso, entre tantas outras coisas. Mas a oposição, né, o outro candidato, digamos assim, ele podia fazer fake news. Podia chamar o presidente de abusador, podia chamar o presidente de canibal, podia chamar o presidente de tudo que ficava rolando isso. Então, a atuação dela foi bem imparcial, né? E aí a gente lembra também um caso emblemático lá nas eleições de 22, né, que envolveu aí a Brasil Paralelo. Então, a ministra tomou uma decisão lá, um voto da ministra, que diz o seguinte, ó, não podemos permitir a volta da censura sobre qualquer argumento no Brasil. Incisiva. E aí ela fala que este é um caso específico. Estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. E que a proposta iria só até o dia 31 de outubro, até acabar as eleições e depois o Brasil voltava na sua normalidade, que não voltou até hoje, né? A gente já sabe. Então aí ela fala que para que não haja comprometimento da lisura, da rigidez e da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. Então ela censurou, porque não tem outra palavra, né? Não tem outra definição para isso, ela censurou um documentário da Brasil Paralelo que falava sobre a facada do Jair Bolsonaro e tal, e aí ela ficou com medo que as pessoas olhassem aquilo e mudassem, né, o voto por conta de um documentário. E aí ela ainda disse que não se tratava de censura, mas impedir a divulgação de conteúdo desinformativo. Então, sem ver o documentário, sem olhar o documentário, ela estava afirmando que era desinformação, que era fake news, né?
e que isso poderia interferir no processo eleitoral. E ela ainda destacou que a liberdade de expressão não é absoluta e que o TSE deve proteger o eleitor de manipulação. Conteúdos com potencial de desinformar em massa pode ser limitado durante as eleições. Ou seja, ela defende a censura durante as eleições. Então, se ela está indo agora, ela está antecipando ou está dando ali um favor para o Nunes Marques para ele assumir antes, eu quero que ela vá logo. E se ela pudesse sair até do STF e colocar uma outra mulher lá, para mim estava de bom tamanho, porque toda a atuação dela à frente do TSE ou dentro do TSE, para mim não fez sentido nenhum, não contribuiu com nada de democracia, ela só ajudou, né, o então presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, a, de certa forma, interferir nas eleições com parcialidade, né? Interferir ajudando um dos lados. E isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala, que o TSE interferiu nas eleições de 22. Mas, né, agora ela tá dando essa de boazinha, saindo. A realidade é que, assim, a Carmen Lúcia, ela não é uma pessoa ativa no TSE, né? Ela também é da turma do PT ali, da turma do Zanin, do Dino, né? Ela é dessa turma mais da ala política, que é o que o STF virou uma turma política, e agora ela tá fazendo política. Não, exatamente. Vale lembrar que nenhuma democracia séria tem TSE, né, Maurício?